Construa um legado espiritual. Lições de Davi a Salomão. Construa um legado, inspirados aí em 1 Crônicas, capítulo 22 e 23. O que é importante a gente perceber dessa passagem? Nessa passagem ela ocorre, na verdade, no final do reinado de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, homem, na verdade, que foi usado pelo Senhor para que o povo de Israel pudesse realizar tantas conquistas. Mas o que nós vemos aqui, na verdade? Nesse capítulo, nessa fase em especial, ele está preparando seu filho Salomão para a construção do templo do Senhor. Davi, ele acumula materiais, instrui os líderes de Israel sobre essa tarefa, na verdade, monumental, que está por vir, ou seja, construir de fato o templo do Senhor. E ele organiza ali de maneira específica, os levitas para suas responsabilidades no serviço do templo, garantindo, na verdade, que o culto a Deus, ele seja, na verdade, central na vida do povo de Israel. Querido, isso aqui, na verdade, tem inúmeras aplicações para a nossa vida, inúmeras implicações, na verdade, para o nosso dia a dia, para a maneira como nós vivemos o nosso dia hoje. Agora, esses eventos que estão narrados ali, eles são significativos porque eles marcam, na verdade, essa transição de um tempo de guerra, que foi, na verdade, ou seja, o reinado de Davi, foi um tempo de guerra, de conquista, para um período de paz e adoração estruturada. Ou seja, Deus é um Deus de organização, percebe isso? Ou seja, nós precisamos ter clareza. O sacrifício, ele é vivo, mas ele precisa ser também racional. Ele precisa ter, na verdade, uma medida, na verdade, de organização, uma medida, na verdade, ou seja, de posicionamento, de estrutura, na verdade, para que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso melhor. A mensagem principal, na verdade, desses dois capítulos é a importância de preparar e organizar as nossas vidas para servir a Deus com dedicação e reverência. Ou seja, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de planejamento, Deus é um Deus, na verdade, que Ele não faz as coisas no piloto automático, não, Ele planeja, Ele organiza. Quando você olha para o relato da criação, você percebe que cada detalhe foi colocado num dia específico, num lugar específico. Por quê? Porque Deus é assim, e nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Essas características também precisam, na verdade, fazerem parte da nossa vida, fazerem parte, na verdade, do nosso relacionamento com Deus. Davi, mesmo sabendo, na verdade, que ele não construiria o templo, ele preparou tudo para que o seu filho, na verdade, pudesse cumprir essa tarefa. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele entendia, na verdade, ele era, na verdade, ou seja, alguém que tinha uma percepção daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer. Assim nós também precisamos ser. Ou seja, a preparação ali dos levitas mostram essa necessidade de ordem no serviço a Deus. Esses desafios aqui, ou seja, para avançar, para construir, na verdade, são necessários, na verdade, que haja um nível de organização. Davi, ele enfrentou, na verdade, esse desafio de deixar esse legado espiritual, ou seja, o caminho trilhado, uma estrutura, na verdade, ou seja, organizada para que o seu filho desse continuidade. Muitas das vezes os projetos não avançam, as coisas não acontecem, talvez na sua família, talvez na sua empresa, e muitas das vezes não acontece na nossa nação, na verdade. Por quê? Porque as pessoas estão sempre querendo começar de novo. Eles nunca, na verdade, estruturam aquilo, na verdade, e dão continuidade. É sempre um começar de novo, e na verdade um começar do zero. E as coisas, na verdade, não avançam. Por quê? Porque não tem continuidade. Davi enfrenta esse desafio, então, de deixar esse legado espiritual preparado. Ele reconheceu a importância de preparar a próxima geração para continuar o serviço a Deus. Assim como Davi, nós também precisamos planejar as nossas vidas, ou seja, não apenas a nossa vida, mas das gerações futuras, para que elas possam continuar servindo ao Senhor. Hoje, nós somos chamados, na verdade, para preparar e organizar as nossas vidas para servir a Deus. Isso inclui, na verdade, a nossa vida espiritual, nossos relacionamentos e as nossas responsabilidades diárias. Olha, todos os dias,
De segunda a sexta-feira nós estamos às 6 horas da manhã. Mas por que isso é possível? Só é possível se você se organizar. Só é possível se você se preparar. Se o seu despertador estiver lá com o alarme colocado na hora certa, para que você possa se levantar e nesse momento você está aqui. Se você deixa as coisas acontecer de qualquer jeito, né? Como diz no popular aí, se você vive a sua vida com Deus aí no improviso, né? No vai Corinthians, né? Vai de qualquer jeito, ou seja, do jeito que for, vai, que das coisas não vão acontecer. Você vai conseguir realizar algumas coisas, mas você não vai conseguir alcançar o seu melhor. Por quê? Porque você não tem estruturado a sua vida, você não tem organizado, e sem perceber muitas das vezes, ou você faz um esforço desnecessário, ou você desperdiça aquilo que poderia potencializar o seu avanço. A mensagem desse texto, na verdade, inclui, ou seja, de fato, nossa vida espiritual, nossos relacionamentos, nossas responsabilidades diárias. Por quê? Porque de fato, buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas áreas, em todas as áreas das nossas vidas, e sermos dirigentes do serviço a Ele, precisa ser uma prioridade, precisa ser algo, na verdade, que faz parte das nossas vidas hoje. Ou seja, eu preciso me planejar, eu preciso ter uma agenda, na verdade, para servir o Senhor. Eu vou me levantar todos os dias para orar ao Senhor, eu vou levantar todos os dias para ler a palavra do Senhor, eu vou ter, na verdade, ou seja, um momento para ter o meu momento a sós com Deus. Por quê? Porque eu planejo, na verdade, a minha vida profissional, eu planejo a minha vida acadêmica, eu planejo tantas coisas, mas muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus não passa por esse sentido de excelência, e por causa disso, tantas das vezes nós temos falhado, nós temos, na verdade, perdido essas oportunidades. Davi está nos ensinando, na verdade, a olhar com um olhar cuidadoso para a nossa vida e perceber o seguinte: aqueles que caminham conosco dependem de nós. Pastor, que aplicações nós podemos fazer de maneira prática desses 2 capítulos para a nossa vida hoje? A primeira aplicação, na verdade, é a preparação para o futuro. Você precisa se preparar para o futuro. Assim como Davi preparou tudo para a construção do templo, devemos planejar e preparar nossas vidas espirituais, físicas, para o serviço a Deus e às gerações futuras. Entender o seguinte: olha, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus irmãos mais novos, aqueles que, ou seja, sejam biológicos ou espirituais, eles dependem, na verdade, da nossa organização, para que eles possam assimilar, para que eles possam aprender, para que eles possam receber e se posicionar naquilo que Deus tem para ele. No capítulo 22, o verso 1, nós lemos o seguinte: olha, então Davi disse: aqui será a casa de Deus, o Senhor, aqui o altar de holocausto para Israel. Olha, Davi é o rei, Davi é a autoridade principal, e ele está estabelecendo, na verdade, um lugar específico. Ele comprou aquele lugar, ele preparou aquele lugar, e agora, na verdade, ou seja, ele está estabelecendo, não é uma coisa que está na cabeça dele, mas ele está fazendo disso uma declaração formal. As pessoas estão ouvindo do rei o seguinte: olha, aqui será a casa de Deus, aqui será o lugar do holocausto, não apenas para mim, mas para todo Israel. Qual que é a implicação disso? Ele está mostrando de maneira clara que, como autoridade, como rei, ele está determinando um lugar para que o Senhor seja adorado. Ele está, na verdade, encorajando as pessoas, assim como ele, servirem ao Senhor naquele lugar. A pergunta que nós precisamos fazer para nós hoje é o seguinte: como você pode preparar melhor a sua vida e a vida das futuras gerações para o serviço a Deus? Ou seja, o que você tem feito, na verdade, para que aqueles que dependem de você possam servir ao Senhor com você e dar continuidade naquilo que você faz ao Senhor? Querido, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela vida da minha avó, porque a estrutura familiar que nós tivemos, na verdade, possibilitou para que eu fosse o que eu sou hoje. Por quê? Porque nós tínhamos culto doméstico em casa. Quando nós não tínhamos recurso financeiro para ir até o prédio da igreja, nós nos reuníamos em casa e adorávamos o Senhor ali. Quando, na verdade, ou seja, isso acontecia quando minha mãe estava presente, mas acontecia quando eu e meus irmãos também estávamos sozinhos. Por quê? Porque nós fomos ensinados esse valor. E olha, esse valor, na verdade, que foi transferido da vida dos meus avós para a vida dos meus pais, que chegou a mim, está sendo transferido também para a vida das minhas filhas. Por quê? Porque essa fé, ela precisa transcender as gerações.
Deus é um Deus de gerações. Agora presta atenção, você precisa colaborar com isso, você precisa preparar isso, organizar isso, ser intencional. Isso passa pela sua dedicação, mas passa também para que você não faça isso sozinho, para que você inclua aqueles que o Senhor te deu para fazer junto com você. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer esse texto é a importância da adoração, é o valor que nós damos de fato à adoração. Nós percebemos que a intenção de Davi é trazer, na verdade, a centralidade do relacionamento com Deus para a vida de Israel. Isso nos lembra, na verdade, dessa importância de termos um lugar, um tempo, na verdade, dedicados à adoração e à comunhão a Deus. Tudo que é importante na sua vida tem um tempo determinado. Tudo que é importante na sua vida tem um lugar determinado. A sua vida com Deus também precisa ter um tempo, precisa ter um lugar, porque isso é importante. E quando você, na verdade, determina isso, quando você prepara isso, isso se torna um testemunho que vai influenciar as pessoas. Isso vai gerar, na verdade, ou seja, um novo nível, não apenas para você, mas para a vida daqueles que caminham com você. Olha, lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a apresentarem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você entender o seguinte: olha, você se preparar, se organizar, isso, há espiritualidade nisso. Nós precisamos, na verdade, que o sacrifício seja vivo, mas que ele seja racional, ou seja, organizado. Ou seja, eu tenho o tempo certo para fazer isso. Eu preparo a minha agenda da semana, do mês, sabendo, na verdade, que eu tenho um tempo, dias específicos que eu vou servir o Senhor, locais específicos que eu vou servir o Senhor, e isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha agenda. E quando isso faz parte da minha agenda, eu me posiciono para quê? Para que nada roube aquele lugar, porque afinal de contas, o culto é inegociável. É o que nós aprendemos com Davi. Davi está priorizando, Davi está chegando no final do seu reinado e ele está dizendo o seguinte: eu vou preparar um lugar para que o povo possa adorar. Por quê? Porque o culto é inegociável. E muitas das vezes nós desprezamos isso. Nós ficamos carregando uma desculpa de fugir da religiosidade, e nos afastamos, na verdade, da espiritualidade. Nos afastamos, na verdade, de um relacionamento vivo com Deus. Por quê? Porque, na verdade, não nos organizamos. Deixamos as coisas acontecer naquele negócio lá, sabe aquela música lá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E às vezes a espiritualidade das pessoas está exatamente seguindo este compasso. Quando sobrar eu faço, quando eu tiver uma folga eu faço, quando eu tiver descansado eu faço. E na verdade eu não faço nunca. Eu não faço porque eu não torno isso prioridade. Tudo que é prioridade na sua vida tem tempo, hora e local marcado. Ou seja, você precisa de fato ter um tempo determinado para servir a Deus, ter um dia determinado para servir a Deus e um local determinado. Isso demonstra, na verdade, a sua priorização, aquilo que você estabelece diante de Deus. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer, na verdade, em relação a esse texto é organização e ordem. Davi, na verdade, ele gera essa organização entre os levitas, ou seja, ele destaca a necessidade de ordem e estrutura no serviço a Deus. Ou seja, na igreja ou nas nossas vidas pessoais, nós precisamos trazer, na verdade, uma certa estrutura, porque isso vai abençoar não apenas a minha vida, mas a vida daqueles que caminham conosco, daqueles, na verdade, que estão, na verdade, ou seja, que dependem de nós, que precisam receber de nós. Eu fiquei ontem muito feliz com o que Deus fez. Ontem aconteceu o culto das mulheres, um culto abençoado, vivo, um culto cheio do Espírito Santo. Mas o que acontece? Nós tínhamos ali uma quantidade boa de pessoas no prédio da igreja, mas pela primeira vez nós conseguimos transmitir o culto das irmãs. E sabe o que aconteceu? Mulheres que não puderam estar presentes fisicamente ali no culto, seja por uma situação com as crianças, seja por uma situação ou outra, elas tinham a oportunidade de participar a partir de suas casas. Mas não tinham pessoas apenas daqui de São Sebastião do Oeste, tinham pessoas do Rio de Janeiro, tinham pessoas de Formiga, tinham pessoas de outros lugares que estavam ali recebendo a palavra. Isso tudo é possível por quê? Porque nós nos organizamos para isso, porque havia estrutura para isso. E nós precisamos entender o seguinte:
Deus deseja que nós possamos fazer o nosso melhor. Os recursos que estão nas nossas mãos, nós vamos colocar diante do Senhor para que o melhor possa acontecer. E é isso, na verdade, que nós aprendemos com Davi. O apóstolo Paulo reforça isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, dizendo o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O questionamento que você precisa se fazer é esse: olha, como que você pode dedicar mais tempo e espaço para adoração e comunhão a Deus em sua vida diária? Quais as áreas da sua vida precisam de mais organização para que você possa servir melhor ao Senhor? Querido, é você que precisa responder a isso. É você, na verdade, que precisa trazer clareza sobre isso. E nós vamos ver que a Bíblia inteira fala sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 31, nós percebemos o próprio Deus dando instruções para a construção do tabernáculo. Ou seja, Deus é um Deus organizado. Em 1 Reis, no capítulo 6 e 7, nós vemos também a construção deste templo de Salomão aqui. E agora lá em Hebreus, no capítulo 9, nós vemos uma comparação entre o tabernáculo e o templo celestial. Sabe por quê? Porque o natural, ele só acontece porque primeiro vem o espiritual. Ou seja, é você perceber que aquilo que você está fazendo, na verdade, fisicamente, tem uma implicação espiritual que é maior do que aquilo que você está percebendo. Querido, Deus quer, na verdade, que você possa viver essa realidade. Hoje, ao ler esses dois capítulos, capítulo 22 e capítulo 23 de Crônicas, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a importância de preparar, de organizar as nossas vidas para servir a Deus com dedicação e reverência. Vimos, na verdade, que Davi, mesmo sabendo que ele não construiria, por causa que as suas mãos foram sujas de sangue, porque ele ter derramado tanto sangue, ele sabia que ele estava, ou seja, seria incapaz de construir, ele não poderia construir. Mas o que ele fez? Ele preparou para que a próxima geração, Salomão, pudesse construir. Querido, Deus quer fazer isso comigo e com você. Talvez você olhe para as suas impossibilidades. Querido, não olhe para as suas impossibilidades. Olhe para aquilo que Deus é. Reconheça aquilo que você é e entenda o seguinte: Deus vai te capacitar para cumprir o propósito dele na sua geração. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso dia. Deus quer nos usar hoje. Davi preparou tudo para que o seu filho pudesse cumprir essa grande tarefa. E eu encorajo você a se organizar, a se preparar para aquilo que depender de você, a obra do Senhor, a vida de Deus, o relacionamento com Deus na sua casa, na sua família, isso possa avançar para as próximas gerações. A preparação e a organização dos levitas mostram, na verdade, para mim e para você, essa necessidade de estrutura no nosso relacionamento com Deus. Querido, nós vamos encerrar esse momento nosso hoje aqui, nós vamos encerrar orando. Talvez você olhe para isso e o Senhor está falando com você, chamando a sua atenção para situações que você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos nos adequar. Mas olha, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu não consigo, eu sou muito desorganizado. O Senhor é capaz, Ele te prepara para isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo para que Deus, na verdade, nos dê sabedoria e força para viver de acordo com esses princípios. Amém? Você crê nisso, querido? Você entende que precisa melhorar? Eu estou afirmando para você, eu preciso melhorar. E você? Escreve aí no chat. Se você precisa melhorar, confessa aí que você precisa. Escreve aí e fala assim: eu preciso, Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso estruturar melhor a minha agenda. Eu preciso melhorar o meu tempo a sós com Deus. Eu preciso melhorar a minha vida com Deus. Por quê? Porque disso depende as próximas gerações. Eu vou construir um legado. Amém? Você crê nisso, querida? Esse é o desejo do seu coração. Declare isso em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra nos guia, a tua palavra nos instrui, nos direciona, Deus amado, para que possamos viver uma vida cheia do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estruturar melhor as nossas vidas, a organizar, Senhor amado, assim como Davi fez, que nós possamos aprender com ele, ó Deus, e vivermos essa realidade. Pai, nós queremos que as próximas gerações, ó Deus, elas possam receber aquilo que nós temos recebido. Nos ajuda, Senhor, a potencializar essa mensagem nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que essa mensagem alcance, ó Deus, as próximas gerações. Pai, obrigado
obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas nós oramos, ó Deus amado, e pedimos a tua ajuda para que possamos viver, ó Deus, com integridade, ó Deus, para buscar sabedoria, Deus amado, no Senhor e agir, ó Deus amado, de forma paciente, prudente, ó Deus amado, mas estruturada, para que possamos avançar mais. Ó Deus, que as nossas vidas reflitam, ó Deus, os teus ensinamentos e tragam glória para o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso clamor, é a nossa oração nessa manhã. Nos ajuda, Pai, nos ajuda em nome de Jesus, é o nosso clamor, ó Deus, e porque cremos na resposta, nós já te adoramos. Amém, amém e amém.